Galerinha da sexta etapa da nossa EJA, nossa Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Vamos dar início a mais uma aula. O tema da aula de hoje é o seguinte: aula 66, o tema é o feudalismo. A gente vai estudar um pouquinho sobre a sociedade feudal, como era dividida e suas principais características. Vamos à tela agora, primeiro slide. Sociedade feudal. Primeiro vocês têm que ter em mente de vocês que a sociedade feudal era estamental. O que significa isso, professor? Era dividida em estamentos ou ordens ou grupos. Eram divididos em estados, por assim dizer. Não era una como a gente é acostumado nos dias de hoje. Era uma sociedade dividida por estamentos, com relação verticais de domínio de grupos superiores sobre inferiores, clero, nobreza sobre servos, e horizontal entre membros do mesmo estamento, suzerano e vassalo entre nobres. A posição de uma pessoa era determinada pelo seu nascimento. O que significa isso, professor? Que se você nascia em um estamento, você provavelmente ia viver sua vida toda pertencendo a esse estamento. A não ser, claro, se você for um rico e resolva migrar para outra classe, outra ordem, que no caso seja o clero, o alto clero. Lembrando que grande parte dos filhos dos nobres eram encaminhados, por assim dizer, a serem membros do clero, membros da igreja. Vamos estudar de forma mais aprofundada agora esses estamentos, esses estados, no próximo slide. Primeira classe, primeiro estado da sociedade feudal, a gente conhece como o clero. O que era o clero, professor? Era o membro da igreja, principalmente, na sua predominância, membros da nossa igreja católica que a gente conhece hoje. O clero era formado pelo papa, cardeais, bispos, abades, o chamado alto clero, monges e padres do chamado baixo clero. Lembrando que, para você pertencer ao alto clero, você deveria ter vindo de família nobre. Era impossível, basicamente, um membro dos servos, por assim dizer, ascender a um patamar correspondente ao alto clero. Então, entre o clero e a nobreza existia uma aliança, meio que sanguínea, entre os membros da nobreza e o membro do clero, que a gente vai estudar daqui a pouco. Através da religião, exerciam maior importância simbólica na formação ideológica, moral e social. A Igreja Católica era a instituição mais rica, em tempo em que a terra era a principal medida de riqueza. 1/3 das terras da Europa ocidental pertenciam à igreja. A gente está estudando aqui que na Idade Média, a nossa Igreja Católica era a instituição mais rica que existia naquele momento. Tinha mais poder que reis, tinha mais poder que senhores feudais, era toda poderosa do sistema feudal. Então, quando vocês estudarem mais a fundo sobre o sistema feudal, vocês vão ver que a instituição mais rica e mais poderosa daquele período era a Igreja Católica. Por quê, gente? Porque além de ter um poder espiritual, por assim dizer, ela também tinha um poder terreno, na medida em que acumulava riqueza, acumulava bens e acumulava principalmente terras. Então, gente, a primeira ordem, primeiro estamento, o primeiro estado da sociedade feudal correspondia ao clero, aos membros da igreja. Vamos agora ver qual é o nosso segundo estamento que a gente vai estudar e conhecer melhor. Segundo estamento, segunda ordem, segundo estado que a gente vai estudar é a nobreza. A nobreza era composta por reis, senhores feudais, suzeranos e vassalos, como duques, marqueses, viscondes, barões e o alto clero. Também pertencia à nobreza pela relação que eu expliquei agora há pouco para vocês. Moravam em castelos fortificados, detinham a posse das terras e dentro delas exerciam autoridade sobre leis, moedas e impostos. Ou seja, as nobrezas nada mais nada menos que eram os senhores feudais e membros da monarquia. Próximo slide para a gente. Para manter seu domínio, valia-se do monopólio das armas, pois sua função social era a defesa e a proteção.
Existia uma teoria de um monge lá da Idade Média, chamado Adalberão de Lau, que dividia a sociedade em 3 grupos. Aqueles que rezavam, aqueles que lutavam e aqueles que trabalhavam. Quem rezava, obviamente, era o clero. Quem lutava, obviamente, era a nobreza. E quem trabalhava é a terceira ordem, que a gente vai estudar daqui a pouco, que era os servos, por assim dizer. Os trabalhadores, o servo, a maioria da população, cerca de 80% da população era composta pelos trabalhadores, também denominada de servos, formada por camponeses e servos de gleba, vilões, pequenos artesãos e escravos. A gente pode dividir os servos em algumas categorias, por assim dizer. O primeiro deles era o servo de gleba, ou chamado servo ligados à terra, não confundindo com escravos, pois tinham acordo com o senhor feudal e, embora vinculados à terra, submetidos a condições de trabalho e de vida deploráveis e pesados, impostos, não podiam ser vendidos, trocados, doados ou punidos como escravos. O primeiro servo que a gente vai trabalhar é o servo de gleba, o servo que é ligado à terra. Os vilões eram trabalhadores livres que moravam em vilas, daí o nome vilões, não presos à terra. Alguns camponeses tinham pequenas propriedades, terras alodiais, e em tempo de guerra entregavam ao nobre em troca de proteção, tornando-se vilões, livres de obrigações servis, embora também pagasse impostos. Outra categoria dos trabalhadores eram os chamados escravos, que vocês devem compreender do que se trata. Trabalhadores que podiam ser vendidos, trocados, doados ou punidos. A maioria fazia serviços domésticos nas habitações dos senhores. Esses eram os escravos. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as obrigações dos trabalhadores. Quais eram as obrigações que os trabalhadores eram submetidos nesse sistema feudal que a gente está estudando nesse momento? A primeira obrigação imposta, vamos entender um pouquinho mais como era essa relação entre senhor feudal e seu servo. Em troca de proteção e direito ao uso da terra para o seu sustento, os servos tinham várias obrigações e pagavam muitos impostos ao senhor feudal, havendo 3 básicos e outros tantos que variam de feudo para feudo. A primeira obrigação que o servo era obrigado a pagar para com seu senhor era a corvéia. Anotem aí, galerinha. Primeira obrigação que o servo era obrigado com o seu senhor era a corvéia. Professor, o que seria a corvéia, gente? Corvéia era a obrigação de trabalhar de graça para o senhor alguns dias da semana, geralmente 3, nos chamados mansos senhoriais, nas terras de exclusivo uso do senhor. Os servos eram obrigados a trabalhar de graça nessas terras, galerinha. Segunda obrigação que a gente vai aprender na aula de hoje era a talha. Anotem aí, gente, segunda obrigação, a talha. O que seria a talha? Era uma obrigação de entregar para o senhor 50% do que produzia, ficando somente com os outros 50%, de onde deveriam tirar para pagar os outros impostos e sua subsistência. Olha só como era cruel essa talha, cruel essa obrigação que os servos tinham para com seus senhores. Terceira obrigação era a banalidade. Olha, esse nome já é um pouquinho tendencioso, né, galerinha? O que seria a banalidade? É o pagamento em produtos pelo uso de fornos, moinho, prensas, celeiros, túneis de ferramentação e outros instrumentos e equipamentos do feudo que eram recursos do senhor feudal. Vou dar um exemplo para vocês aqui, gente. Vamos imaginar que o senhor feudal existia no seu feudo um moinho de moer as coisas, uma prensa que era utilizada pelos servos naquela região. Para utilizar esse instrumento, o servo era obrigado a pagar ao senhor feudal pela utilização daquele moinho. Esse imposto, esse pagamento, era conhecido como banalidade.
Vamos dar outro exemplo. Vamos supor, por exemplo, que no feudo existisse um rio e nesse rio havia uma ponte para atravessar as margens do rio. Para você utilizar aquela ponte, no caso se você for servo, você era obrigado a pagar uma taxa pela utilização, a chamada banalidade. Também uma obrigação do servo, bastante contestada se a gente for analisar pelo prisma que a gente conhece hoje. Vamos seguir o texto agora. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a relação suzerano e vassalagem. O suzerano era o senhor, o vassalo era aquele que lhe rendia homenagens e jurava fidelidade a si. Eram relações sociais horizontais e estabelecidas entre dois nobres, iguais do ponto de vista social, eram do mesmo estamento ou camadas de ordem social. O suzerano era o nobre que concedia algum bem, feudo, que podia ser terra, um castelo, um moinho, um pedágio, pelo uso de pontes, etc. Já o vassalo era o nobre que recebia o bem e por isso devia obrigações como auxílio militar, perdão. Vamos imaginar aqui essa situação de suzerano e vassalo, para a gente não confundir com relação de servidão. A suzerania e vassalagem nada mais nada menos do que era um acordo entre dois nobres. Um nobre com poder feudal um pouco maior concedia uma parte do seu feudo ao outro nobre. Em troca disso, esse nobre geral jurava fidelidade a senhor, fazendo o que a gente conhece hoje como vínculo de vassalagem, relação de vassalagem. O homem que gera fidelidade a outro homem no sistema feudal. Esse vínculo de vassalagem era bem comum na Europa medieval, justamente porque eram acordos feitos de nobre para com nobre. Quando o senhor feudal tinha uma grande porção territorial, a ponto de ele não conseguir administrar essa porção, geralmente ele dividia o seu feudo em feudos menores e dava a outro nobre esse feudo em troca de vínculo de vassalagem, em troca de juramento de fidelidade, que a gente vai estudar um pouquinho melhor agora, gente. Voltamos ao texto. À medida em que os nobres recebiam bens e assumiam obrigações de laços pessoais, de fidelidade mútua, ocorria a chamada enfeudação da Europa, processo complexo que formou um mosaico de feudos, reinos, condados, estados pontifícios. O contrato feudal era moralmente consolidado através de duas cerimônias. A primeira cerimônia era a homenagem e a segunda cerimônia era a investidura, realizadas na igreja, renováveis a cada mudança de vassalo ou de suzerano, e cessava quando um deles morria ou por felonia, ou seja, por traição. O que seria homenagem, professor? Homenagem é um ato pelo qual o vassalo se declara submisso ao senhor, jurando fidelidade e obediência. Já a investidura era quando o suzerano entregava ao vassalo um objeto, lança, anel, galho de árvore, que simbolizava o feudo. Na homenagem, geralmente, o vassalo se submetia através de ritual, de cerimônia, a ser fiel àquele senhor. Geralmente, essa ritual, cerimônia, se passava na igreja, perante as autoridades, ao clero, e nesse momento, o suzerano, ou melhor, o vassalo, jurava fidelidade ao seu senhor, jurando auxiliá-lo em caso ele precisasse de algum auxílio. Já a investidura era justamente o ritual, ou melhor, a cerimônia, em que o suzerano passava parte do seu feudo para o seu vassalo em troca da homenagem, como a gente acabou de estudou anteriormente. Ok, gente? Vamos ao próximo slide. Vassalo e suzerano comprometiam-se reciprocamente. O vassalo devia ao suzerano auxílio, conselho e reverência, e o suzerano devia ao vassalo proteção e justiça. O vassalo deveria ajudar quando este casava uma filha, ordenava um filho cavaleiro ou era feito prisioneiro. Existia um auxílio mútuo entre suzerano e vassalo. Ok, galerinha? Agora a gente vai
colocar em prática o que a gente aprendeu através da nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Vou deixar para vocês agora 2 questões, vocês vão ler direitinho, vão refletir em cima delas. Daqui a pouco a gente vai voltar para dar o gabarito dessas questões e explicar um pouquinho sobre elas para vocês, ok, gente? É com vocês agora.
Voltamos sexta etapa para esse nosso momento de interatividade, momento de interação com vocês, onde vocês vão enviar para a gente as suas respostas no nosso chat, aplicativo Aula em Casa, e vocês vão ver se vocês conseguiram compreender a questão, conseguiram compreender a aula e conseguiram responder de forma correta que a gente pediu para vocês. Vamos lá, primeira questão para a gente na tela. Primeira questão fala o seguinte para a gente. Aponte como era dividida a sociedade medieval. Falei para vocês que essa sociedade era dividida em 3 estados ou estamentos, sendo eles, primeiro estado, o clero. Quem era o clero, professor? Membros da igreja. Segundo estado era a nobreza. Quem era a nobreza, professor? Eram os membros, basicamente, os senhores feudais, a monarquia, e também membros do alto clero. E qual era o terceiro estado? Eram os servos. Quem eram os servos? Eram os trabalhadores. Vamos lá ver o gabarito agora, ver se vocês conseguiram responder de forma correta. Primeira questão, como eu falei para vocês, 3 estados, nobreza, clero e servos. Em alguns livros vocês vão ver essa ordem aqui invertida, tá, gente? Em alguns livros de história, o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, o terceiro estado são os servos. Agora, como a questão pediu para vocês, vocês vão observar cada sociedade, cada estado, cada estamento e falar um pouquinho sobre elas. O que seria a nobreza, gente? O que seria o clero e quem que seriam os servos? Lembrando que esses estados, por assim dizer, eram definidos por nascimento. Você, se nascesse servo, não poderia galgar patamar até se tornar membro da nobreza. Porque para você ser membro da nobreza, você deveria nascer da nobreza. Você, se fosse servo, não poderia participar, se galgar o patamar e se tornar membro do alto clero. Porque geralmente a nobreza colocava os seus filhos para ser membro do alto clero. Lembrando que para ser religioso nessa época, não necessariamente você tinha que ter vocação para religião. Você tinha que somente ser membro da elite da nobreza que colocavam seus filhos para comandar também a religião, os membros do clero. Ok, galerinha? Então essa é a resposta da primeira questão sobre a divisão estamentária da sociedade europeia na Idade Média. Segunda questão para a gente no quadro. Fala o seguinte para a gente. Escolha 2 impostos e explique como eram pagos. Falei para vocês que existiam várias obrigações e vários impostos na sociedade medieval, na relação de servidão. Vários deles, como por exemplo a talha, a corveia, a banalidade, que a gente explicou na nossa aula e que vocês, como são alunos estudiosos, inteligentes, vão pegar esses exemplos e vão transcrever para a gente da melhor maneira possível no chat. Ok, galerinha? Portanto, a gente vai encerrar a aula de hoje. Queria mais uma vez agradecer a participação de vocês, dizer que a gente está aqui para sanar dúvidas, caso vocês tenham. Vocês vão entrar em contato conosco no aplicativo, no chat, perguntar a sua dúvida, tirar a sua dúvida e, mais uma vez, conseguir aprender mais sobre a nossa história. Ok, galerinha? Então, por hoje é só. Fiquem na paz.